A nossa próxima pergunta ela é mais relacionada às empresas. Quais estratégias e ressalvas uma empresa ela deve fazer antes de tomar a decisão de investir em um produto? Como assim, investir em um produto? Investir em, por exemplo, meios de tecnologia, como a gente pensou no Instagram, Tá, com a pauta do Snapchat, quando deu aquele boom do Snapchat e acabou tirando o foco das pessoas do Instagram. Então, o Mark Zuckerberg tá. tentou comprar o Snapchat não vendeu os dados e aí ele criou a ferramenta Stories para o Instagram e assim conseguiu atrair mais público. Só que o Tá. Twitter, ele também tentou fazer isso, ele criou uma ferramenta parecida, só que por ele não ter tido uma propaganda melhor, não conseguiu Uhum. divulgar, não conseguiu atrair as pessoas para utilizar a mesma ferramenta. E aí, por essa ferramenta não ter feito esse sucesso, ele acabou retirando, porque não valia a pena manter os custos Tá. que O fazia essa que aquilo ferramenta. cobrava. Tá. Isso, Então vocês estão pensando nas estratégias da empresa para colocar novas tecnologias dentro delas mesmas, não isso, usar tecnologias já existentes. isso. Qual seria a ressalva que ela tem que fazer para esse investimento valer a pena e ela não ter Não uma aconteceu. perca, o que Tá, não aconteceu com o aconteceu Twitter. com o Twitter. Tá, beleza, entendi. O que tem que olhar? Nesse sentido, ela tem que fazer uma pesquisa tanto por demanda, então para ver se aquele produto que ela quer lançar tem capilaridade e se ela tem saúde financeira, se ela consegue arcar com o investimento que ela vai fazer, pensando, eu não sei se vocês tiveram matemática financeira, mas tem um cálculo dentro da matemática financeira que chama de payback. O payback ele vai te dizer quanto tempo leva para as coisas te voltarem aquele dinheiro. Então, se tu colocou 10 mil reais num negócio, ele vai te dar R$ 1.000 por mês, vai levar 10 meses. Então, qual que é a lógica? Assim, pensando na questão de estratégias das empresas, ela tem que pensar, bom, uma coisa que tu lança, ela pode ser um sucesso, pode ser um fracasso. Vamos falar do iPhone 16. O iPhone 16 é uma coisa que veio, todo mundo queria, veio mais do mesmo e tal, então às vezes o que falta além dessa pesquisa de demanda para ver se as pessoas querem, é também trazer mais novidades, porque o que que acontece? Hoje no mundo tecnológico, a gente tem muita coisa que é mais do mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muito provavelmente vocês devem ter o quê? No máximo uns 25. É isso, né? Sim, É. Uhum. Quando eu tenho 37. Quando eu comecei a usar a internet, quando a internet surgiu, eu já tinha ali meus 12 anos, por ali mais ou menos. Então, eu sou da geração que viu a internet nascer. Hoje, se eu perguntar para vocês, vamos pesquisar alguma coisa na internet, para onde é que vocês vão? Para o Google. tudo. Não era o Google antigamente. A gente tinha o Bing, tinha o Yahoo, e eram coisas que, assim, elas funcionavam, mas não funcionavam muito bem. E o Google veio e fez isso funcionar muito bem. O que eu quero dizer com isso? Quando uma empresa ela pensa em fazer uma inovação, ela pode fazer uma inovação que é totalmente diferente, mas dificilmente ela vai ser boa nessa inovação. Por quê? Ela está lançando uma coisa muito diferente. E essa coisa diferente, quando começa a rodar, ela vai aparecendo os problemas. É mais ou menos na lógica das redes sociais, por exemplo. O Facebook veio substituir o Orkut. Não sei nem se vocês chegaram a ter Orkut, mas o Orkut tinha várias coisas que eram melhores, e agora veio o Instagram e a gente se pergunta assim, tá, como é que eu fiquei tanto tempo no Facebook, credo, que coisa meio velha, assim, né? Meio Uhum. Sim, retrô ali. E aí veio agora o Twitter ficou fora, veio aquela outra que eu já criei para pegar o meu arroba lá, eu não me lembro mais o nome dela, Blue enfim, Sky, tá. Isso, Blue Sky. Blue é, Sky veio, aí, só que daí as pessoas usaram Blue Sky. Ai, mas hashtag Twitter volta, entendeu? E o que, que eu quero dizer com isso? As empresas elas têm que olhar a demanda. Tem demanda? As pessoas querem isso? Beleza. Quem são os meus concorrentes? Como é que eles fazem? O que, que eu posso fazer melhor do que eles? O que, que eu posso fazer diferente deles? E além disso, eu tenho caixa para arcar com isso, porque às vezes as empresas elas lançam uma ideia e elas não têm muito como arcar com aquilo. Outro exemplo, quando a Macintosh, que hoje é a Apple, né, ela lançou o primeiro computador, ela não conseguiu capilaridade, baixar tanto preço, da mesma forma que o Windows conseguiu e que acabou entrando em diversos outros computadores. Então a gente tem que ver que assim, nem sempre quem lança vai vender melhor. Provavelmente vocês não tiveram o celular da Nokia. Mas a Nokia foi um dos primeiros celulares que a gente jogava cobrinha e coisa nada, que hoje em dia nem existe. Ninguém mais nem sabe o que é. Quem tinha Nokia tem iPhone hoje.
Por quê? Porque era, e aí não estou menosprezando a Samsung, obviamente, mas era um perfil mais parecido. O que eu quero dizer com essa enrolação toda? Uhum. Que quando a gente fala de estratégia empresarial, eu, enquanto empresário, eu tenho que pensar no seguinte: bom, tem demanda porque eu quero? Ah, não, é só a minha vontade, então não vou conseguir atender. Então, é, a minha piração? Não, tem demanda. Ok, quem já faz o que eu faço? Eu vou entrar para ser melhor do que eles? E hoje em dia, e pegando o exemplo da Apple, a gente tem o quê? Bom, a Xiaomi está vindo e está lançando aparelhos muito bons. A própria Samsung está lançando aparelhos muito bons, que era uma coisa que já não se tinha antigamente de uma forma tão boa. Por isso, para ser um lançamento, pô, um estouro, um arraso e tal, a Apple tem que se coçar mais e não dá para chegar querendo cobrar 17 mil reais no telefone, entendeu? Uma, no Brasil a gente não tem segurança, as pessoas podem ser roubadas, e eu tô quase andando com um carro, com uma moto, sabe? O preço de uma bis no Sim, meu bolso. Então tem tudo isso, eu tenho que olhar. Aí, para decidir isso, tem que analisar. Eu tenho demanda, quem são os meus concorrentes, eu tenho caixa para aguentar o tempo desse produto estourar. É basicamente isso. Não sei se ficou claro para vocês. Deu para entender? ficou. Tá. Gente, se eu estiver fugindo do que vocês Não, querem saber, Não, tá por favor, maravilhoso. me Tá ensina. perfeito, tá tirando muitas dúvidas. Que bom, fico feliz. Aí, um outro ponto que a gente teria uma dúvida, porque a gente tá vendo o do pensamento do Cakes, que fala sobre Aham. a oferta, definir o valor do produto e da demanda. Mas aí me vem um pensamento sobre por que, apesar da demanda de produtos físicos, como CDs e DVDs, terem diminuído pela oferta do streaming, não fez com que o valor do cinema e produtos físicos diminuíssem. Porque, apesar das pessoas hoje em dia, basicamente, não ouvirem mais CDs físicos, assistir mais Spotify, Netflix, os produtos que são vendidos, eles ainda têm um valor exacerbado. Se você for comprar um vinil, ele está no mais barato, Sim, vai ser R$ 90. sim, Então, por que, sim. apesar da demanda ter diminuído, o valor continua alto? Posicionamento do produto. Te explico. Hoje em dia, ir ao cinema é uma coisa que é cool. É uma coisa que é uma experiência. Tu não tá pagando pelo filme. Tu paga pela experiência, tu paga pela vivência, tu paga pelo ambiente. Eles se reposicionaram. É, e aí eu tô me sentindo assim como se eu tivesse 80 anos falando isso uhum, pra vocês. Mas eu vivi toda essa era. E isso é uma coisa que é muito interessante, porque assim, ó, o meu pai, antes deles se divorciarem, enfim, ele morava em casa, ele tinha vinil, ele tinha os bolachão, que ele tinha muito, muito, porque era o que tinha. E a gente tinha a fita, aquela fita de Cassete. é fita cassete, é. E a gente tinha aquela fita tanto do rádio quanto a fita que ia no VHS, aquela fita de VHS. A gente tinha tanto uma quanto a outra. O que que eu vivi nessa época? Eu vivi um movimento onde a gente teve o surgimento de novas coisas. Então eu lembro que assim que eu comecei a trabalhar, eu comprei um Discman e eu andava com um CD, e eu andava arrasando, uhum. assim, eu ia pra escola, eu tava no ensino médio na época. Eu ia para a escola, meu primeiro salário e tal. Então, a gente teve toda essa vivência e a gente piscou, veio o MP3, então a gente baixava a música no Piratão aqui no computador, colocava no Discmanzinho, que tinha esse tamanhozinho assim, e a gente usando. Então, o que que aconteceu? Nessa época, lá naquela época, eu devia ter o quê? 20 anos? Não, menos, eu tava na escola ainda. Tinha uns 15, há 22 anos atrás. Isso a gente tá falando ali da virada dos anos 2000. Talvez vocês estavam nascendo. Uhum. Mas, ali o que que a gente tinha? A gente tinha novas tecnologias. Lá o VHS era de graça, o vinil era de graça, a Blockbuster estava fechando, a gente estava deixando de pegar. A gente ainda pegava vídeo, mas a gente pegava muito mais Blu-ray. Nossa, quem tinha Blu-ray era rico, sabe? Então teve toda uma mudança tecnológica. Só que o que que aconteceu? No intervalo de 25 anos, a gente teve o VHS, a fita cassete e o vinil. A gente teve o DVD, teve em seguida o CD e o DVD, teve em seguida o Blu-ray, teve em seguida o baixar as coisas da internet e veio os streaming. Quando vieram os streams, o que que aconteceu com tudo isso? Todo mundo disse assim: não, chega, nem eu não quero nada disso. Por que que eu vou ter que baixar uma coisa? Gente, eu lembro eu devia ter o quê? 14 anos, mais ou menos. Eu lembro de pegar uma música para tocar no rádio. Quando a música tocava, a gente botava para gravar na fita VHS, pra gente poder ouvir. Hoje em dia as pessoas só dão play no Spotify e pagam porque não querem propaganda. É uma outra pegada. Já vai entender onde eu quero chegar. Não tô enrolando e não esqueci o que eu ia falar. Uhum. É, todo esse processo, ele caminhou para o seguinte. Bom, eu tenho dois públicos. Eu tenho o público jovem,
E aí, jovem da idade de vocês, que é a idade que já cresceu nessa pegada, que pode até gostar de um DVD, de um bolachão lá do vinil e tal, mas isso é uma coisa assim, porque eu tenho. Como é que eu posso falar sem ser soberba? Vocês vão me entender assim, ó. Eu sou uma pessoa mais cool, eu sou uma pessoa mais ligada nas coisas, eu sou mais retrô, eu gosto de umas coisas mais diferentes, eu tenho um pouco mais de conteúdo, então eu vou lá para a experiência do vinil, de colocar e tal. Aí, o que que acontece? A gente não tem mais um movimento de massa. E a massa faz o preço cair, porque a massa não paga caro. A massa quer pagar barato. É por isso que o Netflix aumenta R$ 2, já cai todo mundo matando de pau. Porque aumentou R$ 2, porque é o fim do mundo, porque tiraram acesso, porque eu dividi o acesso, um prédio, todo mundo era um acesso por andar, né? Eu assinava um só e Sim. todo mundo pagava. Então, isso é posicionamento. Quando eu me posiciono como um produto mais chique, mais requintado, eu vou te dar um outro exemplo. O preço do vinho e o preço da cerveja. O vinho, tu não vai esperar pagar pouco, tu já sabe. Mesmo que seja um vinho ruim, tu vai pagar um vinho de uns R$ 20, vamos botar. Vai tomar. Aqui tem uns vinhos bem horrorosos de Uhum. R$ 7, mas aí tu já nem diz que é vinho, entendeu? Aí tu vai beber aqueles de garrafão, sabe? Aí a gente tem o mundo das cervejas ali, Skol, Brahma, não sei o quê. E eu nem bebo, tá? Mas o que que acontece para diferenciar a cerveja? Se tu faz uma cerveja mais chique, aí tu vai partir para cervejas artesanais. E aí tu vai ter os chopps artesanais. E tudo isso, quanto mais artesanal, quanto mais diferenciado é o teu posicionamento, maior aumenta o preço. Vou te dar um outro exemplo. Tu nunca vai ver liquidação da Gucci. Tu nunca vai ver liquidação da Prada. Tu nunca vai ver liquidação da Versace. Por quê? Porque eles não querem ser da massa. Então, por que que essas coisas mais antigas são mais caras? Porque quem escolhe as coisas mais antigas hoje quer a experiência. Se a gente for no barzinho da universidade de vocês, comprar um café, quanto a gente paga? Sei lá, R$ 5 um café. Sim. Se a gente for numa cafeteria, com aquela luzinha amarela, com uma parede cheia de livros, com aquela poltrona que quase te abraça, Uhum. tu entra, tu já sente que tu tá mais inteligente. Assim, eu tenho certeza que já chega arrumando óculos, assim, nossa, já sou universitário. E aí, óbvio, tu não vai pagar R$ 5 num café. Aí, se tu pagar 15, tu ainda acha barato, entendeu? Porque tu já tava preparado para pagar um 25 ali, sabe? Óbvio, depende. Mas estão entendendo o que eu quero dizer, né? E aí, para conseguir só fechar essa resposta, quanto mais experiente não é a palavra, quanto maior for a experiência que um item proporciona hoje e quanto maior o posicionamento dele para um mercado específico, maior é o valor agregado dele. Isso vale para vinho, isso vale para vinil, isso vale para VHS, isso vale para várias coisas antigas. Eu vi para vender uma vitrola que estava R$ 1.900. Quando eu era pequena, se bobear, a gente via jogada na calçada. Porque as pessoas já não queriam mais, já não sabiam mais o que fazer. E hoje em dia, não. Hoje em dia, é assim, na era do plástico, coisas que duram têm um valor maior. Então, é nesse sentido, sabe? É mais ou menos como a gente pensar assim, bom, quem que eu sou? E aí pega na estratégia da empresa, da pergunta anterior. Quem eu sou? Eu sou uma empresa que eu quero ganhar na escala ou eu quero ganhar no escopo? Eu quero ganhar na escala, eu vou ganhar 50 centavos por unidade. Na escala eu tenho que atender todo mundo. O escopo eu sou o quê? Não, eu sou exclusivo. A Prada não está se preocupando com o faturamento dela. Se cada bolsa custa 10 pau, eu duvido que seja 10 mil para fazer aquela bolsa. Mas tem design, tem toda uma estrutura por trás, tem toda uma percepção de qualidade e a exclusividade faz com que o preço suba também. Tem lugares que eles não são para todo mundo. E eles sabem que se eles tiver 3 clientes por noite, é aquilo que eles querem. Entendeu? Agora tu pensa no McDonald's. O McDonald's não tem nem cadeira, gente. Se a gente for para pensar, é um balcão que a gente senta na praça de alimentação. Agora, um restaurante que tu entra, que tu senta, que tu pede uma comida diferente, que tem um chefe, que tem um cardápio pensado, tudo isso é a mesma lógica do vinil, que hoje em dia é uma experiência, é algo retrô, é algo mais difícil de se ter, é algo que não. Que tu tem toda aquela. Como é que eu posso dizer? É como se tu escutasse algo do começo ao fim, aí tu vira, tem todo aquele charme por trás, sabe? E isso acaba cobrando mais. Então, é esse motivo.